dia. Hoje são 27 de dezembro de 2020, 362º dia do ano. Faltam pouquíssimos dias para que 2020 possa ir-se embora, né? Com ele, tomara que ele leve todas as suas tristezas, suas decepções, suas amarguras, leve tudo aquilo que realmente de ruim ele trouxe, né? A gente espera que em 2021, pelo menos 2021, a gente consiga reconquistar parte daquilo que tínhamos no final de 2019 e no começo de 2020, que foi muita gente perdeu pessoas queridas, entes queridos, pessoas perderam até mesmo seus empregos, ou seja, foi uma 2021 não vai deixar saudade, vai deixar só lembranças e lembranças ruins. Então, o texto de hoje de Lorival Lopes, né, do livrinho Otimismo, Sabedoria Todo Dia, aqui, Sabedoria Todo Dia, vai nos ensinar o seguinte: tudo tem sido difícil nos tormentos, nos momentos de desânimo, em que parece ser impossível haver melhorias, reaja e busque forças para vencer. Mas como superar o abatimento? As coisas são o que são para que delas você extraia ensinamentos. E sempre você pode partir para o lado positivo. Se realmente quiser, você melhora. É só praticar o otimismo, mirar-se no espelho e analisar-se, ver-se pleno de beleza, resistência, saúde, paz e alegria. Quanto mais isso consegue, mais o pessimismo se afasta. A vida é bela para quem a vê bela. Lorival Lopes, sabedoria todo dia e um bom dia a todos. Bom dia, Cristiano de Souza, bom dia. Um abraço aí na Creuza, um abraço no Luiz. Que esse final de ano seja maravilhoso para vocês. Continue com muita saúde e que em 2021 a gente possa também bombar com muita saúde e com muita alegria, né? E aí o texto que a gente escolheu hoje, a gente nem fez a chamada. Geralmente eu faço a chamada no sábado, né? Convido os colegas, convido a Niédia, o Cleito, a Francilene, a Fernanda, quem mais quiser vir, né? E hoje, essa semana eu não fiz a chamada, então vamos deixar esse vídeo aqui e aí o pessoal vai vendo durante o dia e vai assistindo a ele. Depois eu coloco lá na página no YouTube. E aí, quem depois vai lá, dá uma olhadazinha, dá um like, dá um joinha lá, né? E se quiser se inscrever no canal para receber os vídeos semanais, fica à vontade. Bom dia, Cleitão. Show de bola, né? A gente vai trabalhar hoje, faz uma refletida em torno desse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu não vim destruir a lei, né? Assim disse Jesus quando se deparou com as leis mosaicas, né? Quando se deparou de repente com aquele povo preso às leis de Moisés. Então ele, na verdade, ele queria lembrar que ele não vinha destruir as leis. O que na verdade ele veio fazer foi dar seguimento a ela, né? A elas, né? Imaginemos nós que quando Moisés é outorgado por Deus para fazer a pregação do Deus único, né? Na época havia politeísmo, a difusão do politeísmo era grande, né? E aí Moisés vem pregar Deus uno, ou seja, que Deus é um único, é um só, e ele veio exatamente combater aquilo que ele condenava, que era politeísmo, que era a construção de ídolos, a adoração de ídolos, né? Uma vez a gente estava fazendo um curso de ED e um rapaz, o Sidney. Muito tempo depois eu encontrei o Sidney, mas na época o Sidney falou uma coisa interessante. Ele diz, ele perguntou, aliás, ele fez uma pergunta à Jordânia, que era a nossa orientadora. Ele perguntou pelo fato de a mãe dele se ajoelhar diante de uma imagem, né? E aí a Jordânia deu uma resposta sensacional, disse que tava ótimo, né? Se ela se curvava diante de uma imagem e ficava feliz, ficava bem, tá ótimo. Ela estava alcançando o objetivo dela, né? Porque na verdade, quando Moisés critica a adoração ao ídolo, né, ao bezerro de ouro, digamos assim, que é um exemplo,
ele não estava criticando a questão do ídolo em si, mas que aquilo alienava aquelas pessoas muito ainda muito ignorantes, muito rústicas, né? Beirando a estupidez, beirando a barbárie. Então ele teve que trazer essa ideia do Deus Uno e ele tinha que fazer a crítica à adoração do ídolo, né? E essa ideia permanece até hoje na cabeça de algumas religiões, algumas tendências religiosas que criticam a adoração do santo. Ah, o santo não tem que estar criticando o santo. Tem sim, por que não? Quem foi que disse que não, né? Você vive, a religião, na verdade, é você, ela está dentro de você. Ela não é aquilo. É tanto que Ian Hus, a gente vai já falar sobre ele, Ian Hus vai dizer que o elemento supremo da regência humana é a Bíblia, né? Ou seja, é o livro santo. Não são as interpretações que se fazem aleatoriamente, porque ele estava criticando ali exatamente a hierarquização da igreja, né? Estava criticando alguns procedimentos da igreja católica, né? Então, Moisés, quando prega o Deus Uno e que se opõe aos ídolos, ele está trabalhando com pessoas bárbaras, pessoas primitivas mesmo. A gente não tem noção do que era aquelas pessoas que estavam ali caminhando seguindo Moisés. É tanto que nós vamos ter dois momentos. Nós vamos ter as leis de Moisés, que é e as leis de Deus, que são o mandamento, né? Então Moisés tratava as pessoas como, na verdade, um regente precisa orientar. Hoje você conduzir pessoas é diferente de conduzir pessoas há 4.000 anos, né? Como é aquelas pessoas muito ignorantes, muito ainda muito brutas, muito bárbaras, né? E aí Moisés tinha que conduzi-las realmente com garra, né? Com severidade mesmo, falando para eles que Deus castigava, olha, Deus vai castigar todas as suas gerações se você não o adorar, né? E aí, para medrar, colocar dentro das pessoas. E Jesus chega, então, há 2.000 anos atrás, né, e diz o seguinte: eu não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto, né? Então Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Então é muito peremptório que Jesus quando diz isso, né? Eu não vim destruir as leis, eu vim dar continuidade a elas. Bom dia, Marisa, socorro, tudo bem? Eu vim exatamente dar consequência, ou seja, dar consecução, eu vim concluir, dar encaminhamento, dar segmento. Só que quando ele chega lá, os judeus são coordenados pelo sinédrio, coordenados pelos fariseus, que se opõem acima de tudo, que se colocam acima mesmo de Deus, né? Como se eles fossem mais brilhantes de todos, né? Como se eles, arautos da moral, na verdade fossem a própria encarnação de Deus na Terra, né? Então Jesus diz: olha, eu vim só falar para vocês que o que Deus pregou não é o que vocês estão vendo aqui. Deus pregou, na verdade, a igreja para todo mundo e não a igreja apenas para alguns. E isso, claro, vai atrair a ira de Jesus. E Jesus, inteligentemente, categoricamente, começa a falar para as pessoas, começa a pregar e atrai para si toda aquela multidão que a gente já sabe que seguia-o, né? Toda aquela multidão que o acompanhava, multidões de pessoas desabrigadas, multidões de pessoas perseguidas, leprosos, prostitutas, homossexuais, ladrões, todas aquelas pessoas que não tinham
vez dentro da igreja, começa a seguir Jesus. E Jesus, então, começa a falar para eles sobre a verdadeira igreja, que é aquela que está dentro da gente, né? Aquela que é regida por Deus e não pelos homens. E isso, claro, repitamos, né? Bom dia, Gleison. E isso, repitamos, vai atrair, claro, a ira dos fariseus, vai atrair a ira daqueles que se opunham a isso. Nós vamos ver ao longo da história que isso vai de sequência. E Jesus vai começar a falar em forma de parábolas, vai ensinar através de metáforas, vai ensinar, falar do amor divino. Lembremos-nos de que ainda há 2000 anos, bom dia, minha linda, há 2000 anos as pessoas ainda estavam muito embrutecidas ainda, não podiam ainda estar preparados, né, para a terceira revelação. Nós vamos ter então três revelações. A primeira é a revelação mosaica do Deus Uno, depois a revelação de Jesus, que é a do amor, e a terceira geração, a terceira grande informação, né, que é a sobre o Espiritismo. E essa informação mesmo do Espiritismo, ela já vem, né, a gente não vai dizer que Allan Kardec, né, Hippolyte Denis Rivel, criou o Espiritismo. O Espiritismo já existia com o homem há muito tempo. Né? Os médiums sempre estiveram presentes, sempre fazendo previsões. Os profetas eram o quê? Eram médiums. As pitonisas eram o quê? Eram médiums. Então, todo aquele pessoal, bom dia, Niédia. Então, todo aquele pessoal ali, na verdade, que veio contando histórias, que veio falando dessa comunicação do mundo material com o mundo espiritual, eram todos médiuns, recebiam outros nomes, né? E quando chega, então, durante a história já do cristianismo, nós vamos ter pessoas que foram construindo aos poucos a ideia maior, que era a informação maior, que era exatamente essa revelação maior, que é essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós temos no século XIV um religioso tcheco chamado Jan Hus, que ele, membro da igreja, ele começa a fazer críticas à igreja, nós já falamos aqui, né? Ele vai dizer, por exemplo, que o elemento que rege, na verdade, o ser humano não é a igreja em si, mas a Bíblia, né? O livro santo. E nós temos recentemente, eu vi um depoimento, uma reunião que estivemos aqui na Academia Bezerra de Menezes, perdão, Academia Antônio Bezerra de Letras, né? A reunião, um dos membros fez uma colocação sensacional que eu achei muito parecida com essa colocação do Jan Hus, quando ele diz assim, ele diz que quem rege a academia não é o presidente, o vice-presidente, não é o núcleo gestor, mas o estatuto da academia, né? Ou seja, feliz o indivíduo que teve essa ideia de pregar para a gente. Quem, na verdade, rege a academia é o estatuto e não as pessoas. Assim, quem rege, na verdade, a humanidade é a Bíblia, né? São os sistemas bíblicos, os conceitos bíblicos, e não as pessoas que muitas vezes atraem para si essa ideia. Ian Hus dizia isso no século XIV, ele nasceu em 1369, por aí, né? Já no século XV, já 1400 e alguma coisa, ele pregava essa ideia para as pessoas e por isso foi perseguido pela igreja, foi, claro, foi incinerado. E reza a crônica que no momento que estava sendo queimado, Jan Hus, em tchecos significa pato, né? E ele disse: olha, vocês estão queimando um pato, mas em breve virá, olha aí a previsão, né? A profecia de Jan Hus, em breve virá um ganso, o qual o fogo da Inquisição não alcançará. Mas quem seria esse ganso, né? Ora, seria exatamente a figura de Jan Hus, que segundo a crônica iria. Na verdade, não há leis certas ou erradas. Cada local culturalmente tem suas leis. É mais ou menos isso. Só que essas leis elas precisam ser coordenadas, elas não podem ser soltas, né? Elas precisam ser orientadas. Senão o mundo seria a Torre de Babel. É como, por exemplo, se a gente comparar, Cleiton, a língua portuguesa no Brasil, né? Já o português brasileiro são muitos, mas sendo um só, né? O gaúcho fala assim, o cearense fala assado, o paulista fala diferente, mas
todos temos que estar atrelados a uma língua portuguesa. Então, é mais ou menos isso. A cultura, cada povo tem a sua cultura, tem a sua tendência religiosa, digamos assim. O Eric von Däniken, que trabalha com a questão, a perspectiva dos ETs terem povoado a Terra, né? Ele tem lá todas suas orientações, mas ele segue uma lógica comum. Quando a gente lê o livro Eram os Deuses Astronautas, a gente vai ver que ele, apesar das suas diversas, digamos assim, ideias, da sua ideologia diversificada, ele segue uma linha que tem uma certa lógica, e essa lógica ela vai cair também dentro da questão religiosa, tá certo? E aí, quando Ian Hus prevê, né, prevê já esse ganso que a Inquisição não alcançaria, seria então Allan Kardec, né? Mas por que a Inquisição não alcançaria Allan Kardec? Porque o povo já tinha evoluído, já tinha abolido a Companhia de Jesus, que vai ser abolida no século XVIII. A Companhia de Jesus, né, era uma companhia católica, uma instituição da Igreja Católica feita para condenar, para queimar os hereges, né? E essa Inquisição que queimou, né, Ian Hus, já não existia mais quando Allan Kardec nasce em 1804, né? E ele vai morrer em 1869 com 64 anos de idade. Então, quando o Ian Hus, quando Allan Kardec nasce, né, e Paulo Denisard Ribeiro nasce, ele vem com essa missão. Qual a missão dele? Agora, não é criar o espiritismo, mas decodificar o espiritismo, né? Então a humanidade já estava preparada, né? Lembremos que nós temos 3 elementos: temos as leis de Moisés, temos Jesus Cristo, né? E temos agora a decodificação. Agora Kardec, auxiliado por uma pleia de espíritos, de médiuns encarnados e espíritos desencarnados, entre eles São Luís, Sócrates, Platão, e aí todos esses indivíduos, né, toda essa pleia de encarnada e desencarnada vão ajudar Kardec na codificação, não é decodificação não, perdão, na codificação, né, do espiritismo. Apenas ele vai codificar, ele vai sistematizar aquilo que já havia. E então ele vai dar aqueles que já existiam, né, as chamadas bruxas. Quantas pessoas foram queimados por serem acusados de bruxaria, né? Na verdade eram médiums. Nós temos o caso de Santa Catarina, temos o caso de Joana d'Arc, muitos deles queimados por fazer esse contato, né, e divulgar esse contato entre o mundo espiritual e o mundo material, condenável, né, pela Inquisição, pelos órgãos inquisidores, né? E aí é exatamente quando Kardec vem e faz essa codificação. Por quê? Porque o mundo já estava preparado, ele vinha se preparando há muito tempo. No século XIX, um século bastante conturbado, um século científico. Daí nós vamos ter o espiritismo irmanado com tripé: ciência, religião e filosofia, né? Eu adoro a filosofia espírita. Beleza, pois siga essa filosofia, ela é muito bonita e ela é edificadora. Eu adoro a ciência espírita, pois siga, ela tem cabedal de conhecimento fantástico. É tanto que nessa encarnação, eu não me atrevi ainda a ler nem o Livro dos Médiuns, tampouco a Gênese, porque eles são ciência pura e a minha constituição psicológica, intelectual, não está preparada para compreender o que Kardec coloca lá na Gênese, né, que é um dos 5 livros chamados Pentateucos kardecianos, né, Pentateucos do Espiritismo, que ele coloca lá, porque eu não estou preparado intelectualmente para compreender o que está lá, mas todos aqueles que leram, todos aqueles que trabalham com a Gênese e com os estudos mediúnicos sabem que o Espiritismo é ciência pura, né? E eu adoro a religião espírita, pois siga, né? Ela vai falar, essa religião fala de amor, essa religião fala de simplicidade, essa religião fala de colaboração, de caridade, né? Então, são esses elementos que Kardec vai colocar dentro dos seus 5 livros, né? Se a gente lembra aqui, o Livro dos Espíritos, que depois temos o Evangelho segundo o Espiritismo, depois temos o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina,
temos a Gênesis e temos o Livro dos Médiuns, não necessariamente nesta ordem, mas todos eles estão disponíveis em PDFs, estão disponíveis nas livrarias espíritas e são bastante baratos, né? E dá para a gente estudar, aprender um monte de coisa, mesmo por curiosidade, né? Porque eu me lembro quando eu comecei a querer militar no espiritismo, a me engajar no espiritismo, foi exatamente em função da leitura. Eu comecei a ler alguns livros sobre reencarnação, e aí depois eu comecei a ler um trecho de um trecho do outro, e me deparei com A Justiça Divina, que é o Céu e o Inferno, um livro espetacular, maravilhoso, tá certo? E aí vou deixar para as próximas encarnações a leitura de A Gênese e a leitura de o Livro dos Médiuns, tá certo? Então nós temos aí as três revelações. A primeira, revelação mosaica. Segunda, revelação cristã de Jesus Cristo. E a terceira, a revelação de Allan Kardec, que é a codificação do Espiritismo, que é a revelação com a qual nós estamos hoje nos deparando, né? No final dos tempos, como se diz, ou pelo menos a passagem desse período de expiação para um mundo de transição, certo? Então a gente agradece aqui a presença de todos e agradece a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos priva, né, daquilo que Ele nos priva também. Porque se a gente for agradecer só o que a gente recebe, não tem muita graça não. Então a gente tem que agradecer também por aquilo que Ele nos priva e pedir a Ele que proteção em 2021, que 2020 vá-se embora com todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, que em 2021 a gente possa sorrir de novo, possa abraçar de novo, possa encontrar de novo. Então, obrigado aos presentes e aos ausentes, e o vídeo vai ficar aqui no Facebook. Depois, quem quiser dar uma olhada, fica à vontade. Obrigado, agradecer a Deus, pedir a Ele que esteja conosco, hoje e sempre. Valeu.